Olá pessoal, sou o professor Gilvan Marques. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de novo vídeo e não esqueça de dar aquele like no final do vídeo. Esse exercício aqui é para a gente saber a equação da reta que passa pelos pontos. Então aqui, nesse primeiro exemplo, eu obtenho a equação geral da reta e a equação reduzida que passa pelos pontos A, 2 e menos 1 e B, 0 e 5. Bom, o que nós temos que entender aqui? Se eu for fazer uma ilustração aqui, eu vou ter aqui uma reta qualquer. Essa reta aqui, ela passa pelo ponto A. A coordenada do ponto A é 2 e menos 1. Passa pelo ponto B, que é 0 e 5. E eu coloco um terceiro ponto. Esse terceiro ponto é sempre genérico. Como é esse ponto genérico, professor? Ele é da forma x e y. Esse ponto genérico x e y, ele é um ponto que ele representa qualquer ponto da reta. Tá? Como é que a gente vai fazer para encontrar a equação geral e reduzida da reta? Então, eu vou colocar esses pontos na ordem que eu quiser, sem essa letra A, sem o parênteses e sem a vírgula, tá? Então, fica assim. Eu vou colocar na seguinte ordem. Se bem que eu posso colocar a letra A, posso, mas isso não vai influenciar nada. Então, eu vou colocar aqui só para vocês poderem entender melhor. Então, quem é o ponto A? O ponto A aqui é 2 e menos 1. Agora eu vou colocar o ponto B. O ponto B, 0 e 5. E agora eu vou colocar o ponto C, que é o ponto genérico x e y. O ponto que eu começar, eu repito aqui no final. 2 e 1. E agora, como é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar. De esquerda para a direita, de cima para baixo, são os elementos da diagonal principal. Então, multiplica aqui. 2 vezes 5, 10. 0 vezes y vai dar 0, não precisa colocar. X vezes 1 vai dar x. Então, esses números que eu multipliquei são os elementos da diagonal principal. Eu vou manter o sinal. Tanto é que aqui tem 2 vezes 5, 10 positivo, vem 10 positivo. X vezes 1 vai dar x positivo, vem para cá x positivo. A secundária inverte o sinal. Menos 1 vezes 0 vai dar 0, não precisa colocar. 5 vezes x vai dar 5x positivo, como é secundária, vem para cá negativo. Y vezes 2, 2y, como é secundária, vem para cá menos 2y. Terminou o cálculo, você iguala a 0. O que nós vamos fazer agora aqui? Nós vamos reduzir os termos semelhantes. Então aqui, o x vem na frente. Então x opera com x. Observe que o sinal do x é positivo e do 5x é negativo. Então aqui é uma operação de sinais diferente. Então, gente, aqui não aparece, mas fica subentendido que é o 1 na frente do x. Então aqui é 1 positivo com menos 5. Então aqui é uma operação de sinais diferente. Você vai repetir o sinal do maior número sem olhar para o sinal. Então se você olhar aqui para o 1 e olhar para o 5, o maior é o 5. E o sinal do 5 é menos. Então repete ele. E faz o maior menos o menor. 5x menos x dá 4x. Esse y não tem com quem operar, então você repete ele. Esse 10 não tem com quem reduzir, né, ou operar, repete ele também. Então, terminou o cálculo, né, termina igual a 0. Gente, agora aqui é o seguinte. Tem que estar na ordem x, y e o número sozinho. Só que aqui o x não pode estar negativo. Tá? O que eu tenho que fazer? Multiplicar por menos 1 para trocar o sinal de todo mundo. Porque o meu objetivo de multiplicação por menos 1 é trocar o sinal de todo mundo. Tá? Só que nesse caso, o que é que vai acontecer? Observe que aqui o menos 4, o menos 2 e o y, todo mundo dá para dividir por 2. Então eu vou fazer duas jogadas em uma. Em vez de eu multiplicar por menos 2, por menos 1, eu vou dividir por menos 2, porque eu já faço o jogo de sinal, eu troco o sinal de todo mundo e faço a simplificação. Então assim, ó, menos 4 dividido por menos 2. Divisão de sinais igual a dar positivo. 4 dividido por 2 vai dar 2. Então fica 2x.
Menos 2 dividido por menos 2. Divisão de sinais iguais dá positivo. 2 dividido por 2 dá 1. Então fica somente o y. 10. Positivo dividido por menos 2. Na divisão de sinais diferente da negativo, 10 dividido por 2 é igual a 5. Então aqui, gente, tem que estar assim, ó. Tem que estar o x na frente, depois o y e por último o número sozinho. Dessa maneira que está aqui, ela é a equação geral da reta. Como é que eu faço para encontrar a equação reduzida? O que é que você vai fazer? Você vai ter que pegar essa equação geral da reta, que é 2x mais y menos 5 igual a 0. Você vai ter que isolar o y. Como é que eu faço para isolar o y? Vai ter que passar todo mundo para o outro lado com o sinal trocado. Primeiro você passa o x. Aqui está 2x positivo, vem para cá, negativo. Agora você passa o número, o termo independente, aqui o número que vem sozinho. Tá menos 5, vem para cá, mais 5. Terminou o cálculo? Terminou. Então, quando você tem aqui uma equação y igual a menos 2x mais 5, dessa maneira que está aqui é a equação reduzida da reta. No exercício abaixo, calcule a equação geral e reduzida de cada reta que passa pelos pontos A e B. Então, nesse caso aqui, gente, tem que lembrar que todo ponto ele é da forma x e y. Esse ponto aqui eu vou chamar de ponto C, que é meu ponto genérico. Então aqui, ó, o primeiro ponto que aparece aqui é o x e o segundo ponto é o y. Então aqui o x do ponto A é 5, y do ponto A é 8, x do ponto B menos 2, y do ponto B menos 1. Então eu vou colocar na ordem que eu quiser aqui. Então eu vou colocar assim, eu vou começar pelo ponto A. O ponto A aqui é 5 e 8. Eu não preciso colocar a letra aqui na frente, tá? Não precisa. Ponto B, menos 2 e menos 1. E o ponto C, que é o ponto genérico, é x e y. Comecei pelo ponto A, eu repito ele aqui no final. Aí como é que eu vou fazer? Vou multiplicar normal. A principal, vou manter o sinal. 5 vezes menos 1, menos 5. Multiplicação de sinais diferente da negativo. Menos 2 vezes y vai dar menos 2y. Vou manter sempre o sinal na principal. E x vezes 8 vai dar 8x. A secundária você vai multiplicar, fazer o jogo de sinal e vai mudar o sinal. 8 vezes menos 2, multiplicação de sinais diferente da negativo. 8 vezes 2 vai dar 16 negativo. Como é principal, muda o sinal, vem para cá, positivo. Menos 1 vezes x. Se você pegar aqui menos 1 e multiplicar por x, vai dar menos x. Como é secundária, você muda o sinal para mais x. Y vezes 5 vai dar 5y positivo. Como é secundária, você vai mudar o sinal, também para cá menos 5y. Terminou, você vai igualar a 0. E agora você vai reduzir os termos semelhantes, sempre começando com x. 8x positivo, operado com 8x, então aqui é uma soma de sinais iguais. Você vai repetir o sinal e vai somar, que o sinal é positivo, não precisa colocar. 8x mais x é igual a 9x. Menos 2y com menos 5y é uma operação de sinais iguais. Então você repete e soma. 2y mais 5y vai dar 7y. E sobrou aqui, ó, menos 5 operado com mais 16. Aqui é uma operação de sinais diferente. Você vai repetir o sinal do maior número. Entre o 16 e o 5, sem olhar para o sinal, o maior número é o 16. O sinal dele é positivo, então repete. Faz o maior menos o menor. 16 menos 5 é igual a 11. Então fica aqui 11 igual a 0. Então dessa maneira que fica bem aqui, olha, é a equação geral da reta. Equação geral da reta. Como é que eu faço para encontrar a equação reduzida? Gente, para eu encontrar a equação reduzida, eu vou ter que isolar esse y bem aqui, ó.
Só que observe que o y está negativo, menos 7. O que me interessa é só o y. Como é que eu vou fazer isso? Vem para cá. 9x menos 7y mais 11 é igual a 0. Para eu isolar o y, primeiramente eu vou ter que passar todo mundo que não é y para o outro lado com o sinal trocado. Tá? Olha o que eu vou fazer aqui para ficar mais fácil. Como o y aqui é negativo, eu jogo ele para lá para eu fugir do jogo de sinal. Então, o que é que fica? 9x mais 11 igual a 7y positivo. Gente, o que é que eu vou fazer agora aqui? Eu vou inverter tudo, tá? Eu vou pegar esse 7y e jogar para o outro lado. E vou jogar esse 9x mais 11 para o outro lado. E vou fazer isso ao mesmo tempo. Quando eu faço isso ao mesmo tempo, eu não mudo o sinal de ninguém. Então, aqui fica 7y igual a 9x mais 11. O que eu vou fazer? Esse 7 que está multiplicando o y, ele vai passar dividindo tudo isso aqui. Aí eu vou desmembrar aqui, ó. Olha o sinal aqui, eu vou desmembrar. Esse 7 vai dividir o 9x e esse 7 vai dividir o 11. Então fica assim. 9x sobre 7 mais 11 sobre 7. Aqui, se desse para dividir, você dividiria, tá? Então aqui terminou o cálculo do jeito que está aqui. Olha só. Do jeito que está aqui é a equação reduzida da reta. Então observe que a equação reduzida, o y fica isolado. Na equação geral tem que ver x, y, termo independente e igualado a zero. Tranquilo? No item B, eu tenho ponto A, menos 8 e 0, ponto B, menos 4 e 2. Então, o terceiro ponto sempre é o ponto genérico da forma x e y, tá? Então, aqui eu vou colocar o ponto A, não precisa colocar o ponto, então eu vou colocar direto. O ponto A, 0,8. O ponto B, menos 4, menos 2. E o ponto C é o ponto genérico x e y. O ponto que eu começar, eu repito no final. Agora aqui eu vou multiplicar, olha, principal, menos 8 vezes menos 2. Vou colocar aqui, ó, menos 8 vezes menos 2. Gente, multiplicação de sinais iguais dá positivo, tá? Então aqui eu tenho 8 vezes 2 vai dar 16. Menos 4 vezes y. Menos 4 vezes y. Multiplicação de sinais diferente da negativa, então aqui vai dar menos 4y. Então aqui fica menos 4y. X vezes 0 vai dar 0. Não precisa colocar. A secundária você multiplica normal, faz o jogo de sinal e muda o sinal quando vier para cá. 0 vezes menos 4 vai dar 0, não precisa colocar. Menos 2 vezes x. Se você pegar aqui menos 2 vezes x, multiplicação de sinais diferente da negativa. 2 vezes x, 2x. Como é secundária, muda o sinal, então fica mais 2x. E aqui, olha, y vezes menos 8 fica y multiplicado por menos 8. Multiplicação de sinais diferente da negativa. Y vezes 8, 8y negativo, vem para cá, positivo, você iguala a 0. Então, para eu reduzir isso aqui, gente, eu tenho que colocar o x na frente. Ó, o x não tem com quem operar. Então, você coloca logo ele aqui na frente. O y tem? Tem, olha só, com menos 4. Menos 4y somado com 8y. Então, aqui é uma operação de sinais diferente. O que é que você vai fazer? Você vai olhar para os números. Entre o 8 e o 4, quem é o maior? É o 8. Então, você repete o sinal do 8, que é positivo, e faz o maior menos o menor. 8y menos 4y dá 4y. Esse 16 não tem com o que operar e ele é positivo. Então, você repete ele bem aqui. Gente, então o que é que você tem que observar agora aqui? Observe que 2, 4 e 16 dá para simplificar todo mundo por 2. Então, 2 dividido por 2 é x. Então, 2 dividido por 2 vai dar 1, então aqui fica x. 4 dividido por 2 vai dar 2, então aqui fica 2y.
E 16 dividido por 2 vai dar 8. Então, bem aqui, galera, olha só. Tem que ficar o x na frente, depois vem o y, depois o número sozinho, que é o termo independente, igualado a zero. Quando ficar desse jeito, é equação geral da reta. Como é que eu faço para encontrar a equação reduzida? Então, eu vou ter que pegar a função aqui, olha, a equação geral, o x mais 2y mais 8 igual a zero, e eu vou ter que isolar o y. Como o y está positivo, eu deixo ele aí e passo todo mundo para o outro lado com o sinal trocado. Esse x vai para o outro lado com o sinal trocado, você passa primeiro o x, tá? Vem menos x, e esse 8 passa com o sinal trocado, vem para cá menos 8. O que você vai fazer? Esse 2 que está multiplicando y, ele vai passar dividindo todo mundo que está aqui. Tá? Então vai ficar aqui dividido por 2. Gente, olha o sinal de menos aqui. Então esse 2 vai dividir a primeira parte e esse 2 vai dividir a outra parte. Fica assim, então, olha. Menos y, menos x sobre 2, menos 8 sobre 2. Então observe que aqui eu posso dividir o 8 com 2. Menos 8 dividido por 2 igual a 4. Então, gente, termina bem aqui, ó. Do jeito que está aqui, equação reduzida da reta.